Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é José Renato, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Computação pela UEPG, e o nome dessa disciplina que nós estamos trabalhando é Prática de Ensino em Computação 1, ministrado pela professora Giane Correia Silva. Dentro dessa disciplina, nos foi apresentado três metodologias para a prática de ensino na resolução de problemas computacional, certo? E aí, dentre eles, nos foi a estratégia ascendente, o método arco e aprendizagem baseada na resolução de problemas. E eu resolvi escolher a estratégia ascendente, que é uma estratégia que passa o conteúdo de maneira gradativa, independente da capacidade cognitiva do aluno. A ideia principal é passar o conhecimento no passo a passo. E a partir desse ponto, a ideia é aumentar, potencializar a capacidade do aluno na hora de formalizar esse conhecimento, certo? E aí a gente vai dar início no slide, e então a gente vai ver um pouco da prática de ensino na resolução de problemas voltado para a aprendizagem de algoritmos, utilizando a estratégia ascendente. A gente já começa com a definição do problema, né? O que são algoritmos? O que é programação? Por onde eu devo começar? Analisando exemplos, buscando teorias, e por que este problema deve ser resolvido? De certa forma, para melhorar a capacidade cognitiva, melhora nas resoluções de problemas, certo? E aí a gente já vai começar com a definição de algoritmos, que é a descrição de forma lógica dos passos a serem executados no cumprimento de determinada tarefa, sendo a forma pela qual descrevemos soluções de problemas do nosso mundo, a fim de serem implementadas utilizando os recursos do mundo computacional. Como este possui severas limitações em relação ao nosso mundo, exige que sejam impostas algumas regras básicas na forma de solucionar os problemas, para que possamos utilizar os recursos de hardware e softwares disponíveis. Em seguida, a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é um programa. Um programa é a formalização de um algoritmo em determinada linguagem de programação, segundo suas regras de sintaxe, aliás, seguindo suas regras de sintaxe e semântica, de forma a permitir que o computador possa entender a sequência de ações. Aí, em seguida, eu criei aqui uma lista que é imprescindível a gente passar por ela para poder aprender todo o processo, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Para dar início, a gente vai falar sobre o que é algoritmo e programação, que a gente acabou de falar aqui um pouquinho, mas a gente pode aprofundar, né? Que algoritmo e programação. Algoritmo é uma sequência lógica de ações a serem executadas para se executar uma determinada tarefa. E um programa? Um programa é a formalização de um algoritmo em uma determinada linguagem de programação, seguindo suas regras de sintaxe e semântica, de forma a permitir que o computador possa entender a sequência de ações. E linguagem de programação, professor, o que é? Linguagem de programação é um método padronizado, formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas de implementação de um código-fonte, que pode ser compilado e transformado em um programa de computador, que informará instruções de processamento ao computador. E aí, em seguida, a gente tem as formas de representação de um algoritmo. Eles podem ser representados de três formas, os três mais utilizados, na verdade, nos dias atuais. É o fluxograma, o pseudocódigo e a descrição narrativa, também conhecido como linguagem, aliás, o pseudocódigo, ele também é conhecido em linguagem estruturada ou Portugal. Em seguida, a gente tem as instruções primitivas, que são os comandos básicos que realizam tarefas de entrada e saída do computador, podendo ter como argumentos uma variável ou uma lista de variáveis, literais ou mescla desses itens. Em seguida, a gente tem os tipos de dados, que eles correspondem a um conjunto de informações que serão processadas pelo computador, podendo ser manipulados. São eles os dados numéricos, dados literais e os dados lógicos. E depois nós vamos ter a representação da informação, que busca entender como armazenar os dados, como esses dados são armazenados na memória do computador. E aí a gente passa a entender como mensurar as unidades de medida da memória do computador. E aí depois a gente tem um ponto muito importante, que são as variáveis. É muito importante quando a gente passa a entender
o conceito de variável, para que ela serve num programa. E a variável é um objeto capaz de reter e representar um valor de expressão, ou melhor definindo, instruções e condicionantes que definem o funcionamento do software, essencial para a finalidade dos programas. E é muito importante a gente entender sobre expressões. Elas contêm um significado similar ao da matemática, onde as variáveis e constantes numéricas se relacionam por meio de operadores. A partir da avaliação, obtém-se um valor resultado. E, por fim, a gente tem a estrutura de controle do fluxo de execução. É uma estrutura que permite definir a sequência de execução dos comandos de um programa, sendo classificados estruturas sequenciais, estruturas de decisão e estrutura de repetição. Nós vamos usar um programa do Pascalzinho como exemplo aqui para dar uma analisada e entender como funciona e analisar esse corpo do programa e os comandos que a gente vai utilizar. No Pascalzinho, a gente vai calcular a tabuada, certo? E aí a gente já inicia o programa com um nome, só que a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar esse nome, porque ele não pode conter o mesmo nome de uma variável. Quando a gente chegar lá no fim do programa e for executar ele, for rodar ele, pode ser que dê um erro de sintaxe, certo? E aí, em seguida, a gente vai usar a variável i, que é uma variável relacionada aos números inteiros, e a variável n, que também vai estar declarada nos valores de números inteiros. Em seguida, o begin, para dar início ao bloco do programa, onde a palavra begin significa começar. Após isso, a gente vai usar o comando write, que significa escrever, e depois o comando readline, que ele vai ler a variável do tipo n. E em seguida, usaremos o comando for, que tem a intenção de criar um laço contado, que vai da variável i até o número 10, representando a tabuada. E depois, a gente vai usar o begin novamente, para dar início à multiplicação, atrelando ao comando writeling, que significa escrever, que comumente usados para processar os dados de saída. E por fim, a gente usa o comando end. Aqui a gente tem um exemplo do console, né, do prompt de comando do Pascalzinho. E aí ele mostra, ele pede um número desejado, eu coloquei o número 10. E aí em seguida ele vai calculando 10 vezes 1, 10 vezes 2, e aí ele vai até o resultado final ali, ok? Independente da estratégia usada para ensinar computação ou para qualquer outra área, a parte importante, o fundamental é a gente instigar o aluno a pesquisar, instigar o aluno a refutar e instigar o aluno a buscar conhecimento, a tirar dúvida, a perguntar, certo? E essa foi minha aula, eu agradeço muito, que todos tenham uma ótima semana e obrigado.